Mas você e eu decidimos se vamos morrer no deserto ou se nós vamos fazer parte dos dois, como Josué e Caleb, que passaram pelo deserto. E por isso a questão agora, por que então tem muita gente que não sai do deserto? Por que tem muita gente que morre no deserto? E Tiago escreve um texto muito forte em Tiago 1, 2 e 4. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. Esta perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1, 2 e 4. Eu lembro nos anos 70, 80, naquela época era o Larry Coy que falava muito sobre os conflitos da vida, e ele no fundo teve uma frase que me marcou: quando você deseja que a tua fé cresça, Deus tem que mandar dificuldades para você. Deus tem que mandar provações para você. Porque só nas provações, só nas dificuldades, Deus tem a possibilidade de fazer você crescer. E por isso hoje de manhã eu quero falar sobre isso. Deus nos leva aos desertos, mas não para morrer. Embora que a maioria morre no deserto, como vamos ver depois. Mas Ele nos leva ao deserto para, através disso, falar ao nosso coração. Oséias capítulo 2 fala: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vou transformar o vale do coração partido em portal de esperança. Se Deus quer que nós cresçamos, certamente Ele tem que nos levar ao deserto, porque certamente somente lá nós vamos parar para ouvir a voz do Senhor. Certamente lá no deserto vai ser o lugar onde finalmente chegamos, onde não temos mais os nossos jeitinhos, a não ser que nós queremos morrer no deserto, como foi com Moisés. Então, nesta manhã eu quero falar com vocês sobre isso, mas nesta perspectiva. Quando Jesus foi levado ao deserto, em Marcos capítulo 1, nesse relato, estavam lá as feras e os anjos. As feras e os anjos. Então, deserto para nós sempre vai ser isso. Vai ser um lugar de grande perigo, mas também de grandes experiências com Deus. Então, hoje de manhã eu quero que você leve esta primeira mensagem para casa. É Deus que te leva ao deserto. Tá certo? Que às vezes são as circunstâncias que aparentemente façam isso nas nossas vidas. Mas quem dá atrás tudo isso é Deus. Salmo 66, versículo 10 a 12 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalcassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então eu desejo para você, durante este ano 2012, que quando vieram circunstâncias que aparentemente te levam no deserto, não precisa ser um deserto, a não ser que você para no deserto, a não ser como neste texto aqui de Salmo,
Você se revolta contra as pessoas que te machucam. Você fere aquelas pessoas que te feriram. Aí, de fato, passo a passo, as circunstâncias vão se tornar cada vez mais deserto. Mas as mesmas circunstâncias podem se tornar grandes experiências para você. A travessia do povo de Israel era para 10 dias. E só 2 não morreram lá dentro. E demorou 40 anos. Mas era por causa deles mesmo. Então, nesta manhã, não veja as pessoas, não veja as circunstâncias, não veja como o salmista diz, os homens que estão cavalcando sobre a tua cabeça. Mas veja aquele que está falando, pois tu, ó Deus, nos provaste. Porque isso muda a tua visão de ver as coisas. E aquela música que eu pedi para cantar e nós cantamos cada vez que minha fé é provada, é tão gostosa de cantar, né? O ritmo tão legal. Mas qual a intenção? De crescer. Mas sem provações, sem desertos, sem momentos onde a gente realmente fala, bom, agora estou final, não tem mais o que fazer, jamais iremos experimentar Deus. Então, creia nisso. Por mais que tenha feras ao redor de você, por mais que são pessoas que cavalcaram, pessoas que armaram armadilhas, que te oprimiram, não veja os homens, não veja as circunstâncias, mas veja, pois tu, ó Deus, nos provaste, promovendo todas estas circunstâncias. Tu, ó Deus, nos provaste. E quando você olha assim para Deus, você vai ver, de fato, deserto é deserto, mas uma passagem, e não um estado prolongado onde você vai estar. Segundo ponto, Deus nos conduz ao deserto para falar ao nosso coração. Como eu já li aquele texto de Oséias 2, 14 e 15, portanto, eis que eu a trarei e a levarei para o deserto. Ele falarei ao coração. Vou transformar o vale do coração partido em portal da esperança. Novamente, estamos vendo aqui Deus agir de uma maneira de abrir o espaço. O portal da esperança vem depois de um coração partido. Vem depois que de fato nós conseguimos aquietar as vozes. Eu tenho costume de ler uns senhas diárias, e nesta sexta-feira até coloquei isso no meu Face. Teve aquele texto de Salmo 63, quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. E esta Bíblia, a mensagem, traduz assim: se estou sem sono à meia-noite, passo as horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste, por isso estou livre para correr e brincar. Eu conheço as outras noites, quando demorou para eu aquietar a minha cabeça, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Quando eu não consegui ver Deus fazer as coisas, quando as coisas não saíram do jeito como a gente saiu, gostaria que tivesse saído. Eu não pegar em sono não foi como uma gratificante reflexão,
mas realmente um aperto de coração, uma angústia, porque eu não sabia como é que vai continuar as coisas. E eu quero aprender que muitas vezes Deus tem que promover muitas circunstâncias para eu finalmente dar a chance para Ele de falar, não à minha cabeça, não ao meu saber, mas ao meu coração. Falar ao meu coração, de tirar todos os ruídos dos planos, dos projetos e ouvir a voz dEle. De talvez o terceiro item, experimentar Ele, que as minhas impossibilidades, no fundo, não significam nada para Ele. Ou como Jesus diz mesmo em Lucas 18, 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando a gente estuda o povo de Israel, a saída, Deus não precisava de levar o povo pelo deserto, mas Ele levou de propósito, porque Ele sabia que para entrar na terra prometida vai ter muitas lutas. E Ele deixou eles atravessar o deserto para que eles chegassem nesses pontos onde eles iam ver, não vai depender de mim, mas vai depender de Deus. Então, quando eles chegaram no mar para atravessar, eles não tinham mais o que fazer, porque na frente tinha o mar e atrás tinha o exército de Faraó. E aí Deus se mostrou de uma maneira que eles nunca tinham visto antes. Irmãos, eu creio que Deus muitas vezes tem que nos guiar nos desertos para a gente ver coisas que a gente não tinha visto até aquele momento. Muitas vezes nós precisamos chegar nesses becos sem saídas para talvez finalmente parar de lutar. Moisés morreu no deserto por causa que ele não obedeceu a Deus. Na primeira vez, quando era para tirar a água da rocha, era para bater. E daí, quando a segunda vez ele chegou a circunstâncias semelhantes, Deus falou para ele de não bater, mas ir lá perto da rocha e falar. E o que ele fez? Ele foi lá e bateu. E com isso se acendeu a ira do Senhor sobre ele, e ele foi um dos 3 milhões que morreram também lá no deserto. Por que é isso? Talvez Deus quer nos mostrar com isso, como Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, que nós temos sempre esse perigo. A gente está acostumado a andar com Deus. Eu já sou 37 anos convertido. Não, 47. E a gente se acostuma, sabe das coisas de Deus. Só que esquece, com isso limitamos também a atuação de Deus. Porque a gente age na sua experiência e não em novidade de vida. Deus criou e nos guia para o deserto para que experimentamos Ele de maneira nova. Que a mesma circunstância, Ele tem outras maneiras para resolver, muito maiores e muito melhores. E por isso Ele nos precisa levar no deserto para nos preparar, sempre livrar do passado e sempre nos levar a novas experiências. Senão o Deus que nós cremos, de fato, não é o Deus que a Bíblia tem. E de fato, aí o Nietzsche tem razão, que no fundo nós programamos, nós imaginamos o nosso Deus e jogamos Ele lá em cima. O Deus verdadeiro é quando nós decidimos. Eu estou acostumado com isso, mas será que também desta vez Deus vai querer agir assim? Eu já experimentei Deus assim.
Mas será que eu não vou cair numa armadilha se eu simplesmente repetir aquilo que eu já fiz? Em vez de ouvir a voz do Senhor? Por isso, no deserto, a purificação. No deserto, aquela questão que Deus diz muito forte em Deuteronômio 8, alguém pode ler em casa, que Deus diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. E onde é que a gente vai experimentar isso, senão no deserto? Então, por isso Deus, também no ano 2012, vai nos levar aos desertos. Mas você e eu decidimos se vamos morrer no deserto ou se nós vamos fazer parte dos dois, como Josué e Caleb, que passaram pelo deserto. E por isso, a questão agora, por que então tem muita gente que não sai do deserto? Por que tem muita gente que morre no deserto? Como a própria Bíblia diz, o Paulo em 1 Coríntios 10, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manajar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados nos desertos. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não copicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, por que eles morreram? A questão central era a questão da murmuração. A murmuração faz você e eu morrer no deserto, ou faz transformar as circunstâncias difíceis num lugar de morte, faz as circunstâncias difíceis de tal maneira que nós só enxergamos as feras e não enxergamos os anjos que estão presentes para nos servir. Murmurar. Gente, murmurar é uma das piores coisas que tem, principalmente em relação a Deus. Está tudo certo que a maioria das coisas tocam o caráter de Deus, mas murmurar contra Deus toca e duvida do caráter de Deus em relação a você, em relação a mim. E por isso, se vocês leem estes textos em Êxodo, Deus é tão rigoroso com eles, porque murmurar é, em relação a Deus, um dos maiores pecados que podemos cometer. Toca e duvida do caráter de Deus. Eu sei, eu creio que todos nós temos esta dificuldade de reclamar, de murmurar, mas nunca se esqueça isso durante este 2012. Com isso você toca de uma maneira o caráter de Deus, como com nenhuma outra coisa. Está certo que quando nós somos infiéis também toca o caráter dele de infidelidade, mas é muito mais um afronto direto com Deus do que de fazer alguma ação que no fundo não agrada a Deus. Quando você reclama e quando você murmura, você faz isso direto com Deus. E por isso, os 3 milhões morreram no deserto. Além disso,
todas as coisas se tornam amargas. Você pode ter um monte de coisas bonitas, agradáveis na tua vida, mas você não vai enxergar mais nada. Tudo se torna amarga. Tudo se torna ruim. Você só enxerga as feras. Você só enxerga a sede. Você só enxerga o que está faltando. Mas você não enxerga mais o maná. Você não enxerga a nuvem que cobre durante o dia, para nesse calor de 50 graus não morrer, e nem no frio de 0 da noite. Tudo isso o povo não se lembra. Como Deus abriu o mar, como Ele fez tantas maravilhas. A murmuração cega e leva a esquecer tudo. Quando eu estava preparando isso tudo, eu li uma frase que eu achei interessante. O seu deserto tem o tamanho de sua boca. É verdade. O seu deserto tem o tamanho de sua boca. Se você murmura contra Deus, não consigo mais, não tem como perdoar o outro, certamente as coisas vão se transformar no deserto de você. Ou se você transforma o mesmo, como esta semana a Kelly colocou lá no Facebook, ainda que, todavia, não só confiarei no Senhor, ainda que a figueira não dê fruto, eu louvarei meu Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Essas são as mesmas circunstâncias. Só que sai da boca, no fundo, é totalmente diferente. No momento é de louvor e gratidão, olhando para Deus. E outra vez olhando as feras, olhando as dificuldades. E com isso, nada vai acontecer. Então, murmuração certamente vai ser um atraso na tua vida. Tem o perigo que você morre espiritualmente falando. E segundo ponto, além da murmuração, foi que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Na hora do deserto, na hora das dificuldades, se revela o nosso coração. Se revela aquilo que não foi ainda transformado. Então é engraçado aqui neste texto, quando a gente olha para trás, o que os povos falam, que eles esqueceram que eles eram escravos, que eles esqueceram que os primogênitos morreram, eles esqueceram tudo isso. E tinha saudade, lembra do quê? Das cebolas, do alho, e de uma carninha. Quantas vezes eu não encontro as pessoas no aconselhamento, quando eles passam por dificuldade, e vem esta conversa: pastor, antes que a gente se converteu, sabe? Aí na maneira de fala, se percebe que no fundo, a vida antes de se converter não saiu nem da cabeça e muito menos do coração. Ficaram o tempo todo brincando com estas cebolas, com a carne. É um desafio para você. Na hora do aperto, o que vem? A murmuração para com Deus, e surge no fundo que estava lá no teu coração da saudade das coisas que você fez antes de convertido. Tempo atrás alguém me disse: pastor, eu sei que está tudo errado, que não é isso que Deus quer de mim, mas no fundo, no momento, eu estou nem aí. Não sai
O Egito não saiu da cabeça. Por isso, toda a luta de Deus é em cima disso. Se a gente for um pouco, algumas páginas para frente, o Josué já tinha que alertar o povo: se decidem quem vocês querem servir, se a Deus ou aos deuses de Egito. O Elias, em 1 Reis 18, fala a mesma coisa. Quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre um ou outro? Ou no outro texto diz: quanto tempo vocês vão ficar em dúvida sobre o que vocês vão fazer? Esses dois são os sinais o quanto do Egito está ainda na tua cabeça e no teu coração. Quando vem essas dúvidas, procure o Senhor para que Ele possa tirar. E Moisés, o terceiro, como eu já falei, ele agiu baseada na sua experiência, na sua sabedoria, e um pouco na base da sua carne, porque ele estava revoltado com o povo, que novamente o povo está duvidando, e daí ele pegou a vara e bateu, e aí se acendeu a ira do Senhor sobre ele. E Deus tinha deixado claro, em Números 20, fala desta vez, e ele bate. Se você não cai na murmuração, se talvez na tua cabeça e no teu coração tem ainda pouco do Egito, mas cuide, para que tuas experiências com Deus, ou a tendência daquilo que você já sabe, da palavra de Deus, dos estudos, de tudo, levam a morrer no deserto como Moisés. Quero concluir. Você já está fora do Egito? Porque tem muitas vezes pessoas, e aqui no próprio texto, quando a gente estuda, tinham muitos povos, muitas pessoas juntos com o povo de Israel, que não eram convertidos, mas andavam com eles. Só também foram os primeiros a murmurar e depois contaminaram todos os outros. E a primeira questão nossa é isso: para onde você está caminhando? Para a terra prometida? Já saía de uma vida no Egito sem Deus? Segundo, não importa o que acontece, o que importa é que aquilo que Adriano já falou. Pode dar muitas feras, deserto, pode ter 5.000 pessoas que não têm o que comer. Deus assumiu o compromisso contigo de te sustentar. Por isso, não se assusta se Deus te guiar este ano ao deserto, porque o deserto vai ser uma passagem para novas experiências. O deserto não é para ficar anos, é uma passagem. O que nos faz ficar anos somos nós mesmos. Mas o desejo de Deus, eu vou repetir este texto de Oséias: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto. Esta palavra levar, no fundo, é carregar. Eu te carregarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vou transformar o vale do coração partido, em portal de esperança. Este é o nosso Deus.
E sem dúvida, as murmurações nossas vêm porque nós muitas vezes não entendemos porque que Deus vai esta rota e não aquela. Esta outra rota que com o povo de Israel seria uma questão de algumas semanas. Mas Ele sabe das lutas, das dificuldades, e por isso Ele nos prepara. Em 83, tive um momento na minha vida que foi muito crucial. Quer dizer, já antes disso, quando eu estava indo no seminário, em 70 e 71, veio um pastor lá da Indonésia, onde naquela época tinha muito avivamento. Ele contou uma experiência que eles foram andando pelo Mata Virgem para ir ao encontro numa aldeia, e na frente deles estava uma luz vinda de Deus os guiando. Eles foram indo e de repente aquela luz fez uma curva e depois voltou e foi de novo reto. Ele era um dos últimos e falou: mas por que fazer esta curva? Vou reto. E foi reto. E caiu, se machucou, porque lá tinha uma árvore, um tronco caído, e quando ele passou lá, ele tropeçou e caiu. Em 83 aconteceu comigo que eu passei numa rua na Alemanha que não se pode passar. Na Alemanha tem ruas e estradas que só pessoas que moram naquela rua podem usar, outros não podem. Só que eu quis visitar umas pessoas e tinha aquele atalho. E tinha outro caminho oficial. Só que o oficial era uns 3 a 4 quilômetros a mais. Eu falei: eu vou pelo atalho, rapidinho, estou lá. Porque afinal de contas, naquela época no seminário, eu tinha que trabalhar no sítio que o seminário tinha. E lá eram as terras. Falei: eu quero ver aqui que estão plantando e tudo. E passei, deu tudo certo. Na volta, quando eu quis entrar de novo, Deus falou: Manfred, você já viu tudo que você quis ver, agora vai o caminho oficial. Eu falei: não vou direto, 3, 4 quilômetros a mais. E quando eu cheguei quase no final, tinha uma blitz. Eles me pararam, se eu não tinha visto a placa, e fiz tudo certinho, dei todas as minhas explicações. E o policial não rebateu em nada, só falou: pois é, mas o senhor está errado. Infelizmente, vou ter que te aplicar uma multa, né? Falei: tá bom. Paguei a minha multa, que não era tanta. E tentei continuar, porque era quase no final. Então ele falou: não, senhor, você tem que voltar. Eu falei: mas como assim? Já estou no final. Isso mesmo. Mas você tem que voltar e pegar a estrada certa. E quando eu estava voltando, Deus falou comigo. Me lembrou daquilo que eu já tinha aprendido no seminário. Se eu te guio por um caminho, eu sei por quê. E você nunca vai saber dos perigos que eu te protegi se você me obedece. E a segunda coisa que me ensinou isso: quanto tempo a gente não perde. Porque normalmente tem que voltar todo aquele caminho e pegar depois o caminho certo. Tem que voltar e arrumar as coisas, para depois poder entrar nos caminhos de Deus. Então são esses os 3 pontos. Você não quer morrer no deserto? Não murmure. Não murmure. Não acha que você sabe as coisas melhor do que Deus. E vai agindo do teu jeito. Não age nas coisas que estão na tua cabeça. Porque normalmente, muitas vezes, são entre as coisas do Egito, da nossa vida não transformada. Mas age como Jesus. Aliás, quando nós estávamos cantando esta música, né, me lembrei de novo do Filipe, né? Deus guiou Filipe para o deserto para evangelizar.
Quem sabe Deus tem um eunuco que você precisa evangelizar. E por isso Ele vai te levar a um deserto. E vai te tirar do deserto como Ele tirou o Felipe. Quero te convidar nesta manhã de tomar esta aliança com Deus para 2012. Quando eu era jovem, nós cantávamos muito uma música que falava: Deus, eu quero queimar as pontes que me levam de volta para o mundo. Eu quero derrubar as pontes que me levam de volta ao mundo. Não sei o que tem de mundo ainda na tua cabeça, daquele tempo que você não andava com Deus, mas eu vou queimar uma por uma. Talvez você está no momento de murmurar. E murmurar sempre significa isso: Deus, eu acho que eu sei as coisas melhor do que o Senhor. E por isso toca tanto o caráter de Deus. E mexe tanto com Deus. Talvez você está chorando como o povo. Por uma carne, pelo alho, pela cebola. Não sei. Você que sabe. E a decisão fica no fundo contigo. Eu quero te convidar. Quem quer vir para frente para mostrar para Jesus: Jesus, eu não vou morrer no deserto. Eu vou levantar. E quando nós cantamos agora mais uma vez esta música, Rompendo em Fé, eu te convido, venha para cá. Para que possamos mostrar para Deus: eu vou parar. Nos anos 90, nós cantamos muito uma música daquele ministério Koinonia que diz: pensei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Sem lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui na frente, mas também cada um que está no seu lugar. Mas de maneira especial eu derramo a tua graça, esta fé sobre aqueles que estão aqui e de uma outra maneira mostraram que querem romper com alguma coisa que está prendendo eles no deserto. Espírito Santo de Deus, coloca o teu dedo agora justo naquele ponto, para que este nó seja desfeito e eles façam parte dessas pessoas, dos dois, que por causa dos pecados dos outros passaram mais tempo no deserto, mas chegaram na terra prometida. Que em nome de Jesus, esta fé, esta visão brota sobre vocês e em vocês. E que nada e ninguém pode interromper a caminhada de vocês em direção à terra prometida. Pai, também te peço que tu ouças o pedido de perdão que com certeza várias pessoas falaram, porque estão cientes onde murmuraram,
onde agiram na sabedoria própria. Dá para cada um neste momento também este alívio da tua graça, este alívio da tua promessa. Se confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar. Obrigado, que esta bênção estará sobre cada um, porque nós oramos e nos colocamos não na presença dos problemas do deserto, mas na tua presença, e esperamos que no meio das férias os teus anjos agora vêm ministrar a cada um, em nome de Jesus.